Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre puberdade precoce com Ana Cláudia Silva Reis, que é pediatra e endocrinologista infantil e também professora do curso de medicina da UNAERP. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. É um prazer. Nós falávamos antes de iniciar o programa essa questão da puberdade precoce que vem crescendo muito hoje. É verdade isso? Por quê? Essa pergunta é difícil de responder, né? Flávia. Que tem havido um aumento dos casos de crianças que têm o surgimento de características, né, de puberdade antes do tempo considerado normal, isso é fato. Mas a gente ainda não consegue explicar totalmente o porquê, né? Existem algumas hipóteses envolvendo a epidemia de obesidade infantil, algumas exposições ambientais e relacionadas a determinadas substâncias nos alimentos, mas nada ainda é muito conclusivo. O fato é que, assim, existem hoje muitas mudanças na nossa vida, né? Com certeza. Hoje que muitas doenças vêm surgindo na nossa sociedade e que ainda não há explicações e nem pesquisas conclusivas, né? Sim. E que a gente vê, né? Hoje o câncer, enfim, existem mudanças sociais ocorrendo aí que afetam a nossa saúde. E a puberdade precoce, eu entendo que seja uma delas, não é? Sim, existe uma área dentro da endocrinologia hoje que ela estuda os chamados interferentes endócrinos ou disruptores endócrinos, que são substâncias que estão presentes no meio ambiente, nos alimentos, na água, e que têm uma ação semelhante a hormônios, né? Uhum. Tem alguns produtos hoje já que definitivamente estão associados. Por exemplo, não sei se você se recorda de um pesticida DDT. Ele foi muito usado no passado, hoje em dia o uso está proibido. E ele age como hormônio em receptores hormonais. Então, ele é uma causa de puberdade precoce não só na pessoa que foi exposta, mas até na geração seguinte. Ele era utilizado aonde? Ele foi utilizado, um agrotóxico, né? Era utilizado como pesticida no passado. A partir do momento que foi visto que ele tinha essa relação, né, com a puberdade precoce, o uso está proibido. E existem outras tantas coisas que a gente não conhece. Fala-se muito da soja, né? Fala-se muito da soja. A soja, as crianças consomem muita soja. Houve a onda, né, do suco de soja, que seria saudável, na verdade, de forma alguma, muito açúcar. O que a gente pensa é, se isso fosse verdade, países que tradicionalmente consomem muita soja, como por exemplo a China, os países, né, da Ásia, teriam que ter uma incidência maior, né, de puberdade precoce, e na verdade isso não é visto. Mas especula-se sobre hormônios que são injetados nas aves, né, que são dados até hoje em dia, até os peixes, eles fazem modificação do sexo para crescerem mais rápido. Então, provavelmente tem muita coisa que a gente é exposto sem nem saber e sem ter ainda uma evidência científica clara de que haja uma relação. Porque a partir do momento que você comprova uma relação e vê que está causando um dano à saúde, né, isso tem que ser proibido, como aconteceu com o DDT. Um outro produto que está muito hoje em dia em voga é o bisfenol A, que é o BPA. Muitos produtos hoje para bebês e para crianças, chupeta, brinquedos que a criança leva à boca, eles têm que ser livres de BPA. Então, a indústria já tem essa preocupação. É um plástico. É um componente do plástico. Então, hoje, muitos plásticos, até plástico que você vai comprar para usar na tua casa, armazenar alimentos, existem plásticos livres de bisfenol A ou BPA. Ai, a gente tem que ir lá e procurar agora esse dito produto. Livre de bisfenol, sim. E isso são algumas coisas que a gente conhece. Então, tem hoje em dia essa preocupação com esses chamados interferentes endócrinos, né? Mas nada ainda é muito claro. E, com certeza, a gente tem visto um aumento, né, no número de casos de puberdade precoce. Muita coisa pode realmente ser explicada por aí. Mas é difícil você estudar. falar isso é que faz ou isso é que não faz. Há alguns indícios que possam levar a isso. Porque a evidência científica tem que ser muito forte, né? Para você dizer que é aquilo e, digamos, proibir a venda, proibir o uso. Um outro dado que me preocupou e que você falou, né? A gente falava assim, o que define qual idade, né? Que você pode dizer, olha, tal idade, você pode dizer que a criança
né, seja menino ou menino, está numa puberdade precoce, certo, né, que você possa dizer, ela entrou numa puberdade precoce. A gente entende a puberdade como todos os eventos biológicos que vão acontecer no corpo, né, do ser humano, e o objetivo final é adquirir a capacidade reprodutiva. Então, a gente tem alguns sinais, né, algumas mudanças que acontecem no corpo, porque se a gente for falar de tudo o que acontece nessa fase, a gente fala da adolescência. Sim. Né, e que isso acaba fazendo parte também dessa fase. As mudanças biopsicossociais, o comportamento, a tendência ao isolamento, né, a rebeldia, Sim, tudo isso faz parte dessa né? fase. Mas a puberdade, ela vai envolver, na verdade, só os efeitos, os fenômenos biológicos. Então, o que a gente considera como início de puberdade? Nas meninas, para a gente considerar a puberdade nesse sentido de adquirir capacidade reprodutiva, então eu tenho que ter ativação de uma glândula que ela está no nosso cérebro, né, ela se chama hipófise. Ela vai passar a liberar alguns hormônios nessa fase de puberdade, e esses hormônios eles vão agir nas gônadas, que são os ovários, né, nas meninas, e os testículos nos meninos. A partir daí, os ovários e testículos vão produzir hormônios sexuais, que são específicos, né, para a mulher e para o homem. E o início de produção desses hormônios vai fazer aparecer alguns sinais. Sim. Então, na menina, para eu considerar que essa puberdade está acontecendo, essa puberdade dita central ou verdadeira, né, que é a ativação para adquirir capacidade reprodutiva, vai ser o broto mamário. Então, é o início de desenvolvimento da mama, que geralmente a mãe informa que é um carocinho ou que é um nódulo, no começo é um pouco doloroso, né? Começa por aí. Junto na menina, com o surgimento do broto mamário, começa a acontecer o estirão. Então, aí é aquela fase que a família conta que está perdendo os sapatos, está perdendo todas as calças, está trocando roupa muito rápido. Nessa fase, a menina ela chega a crescer 8 a 10 centímetros por ano. E na menina acontece de maneira muito próxima. O broto mamário já começa a acelerar o crescimento, né? Na hora que a mama passa para uma terceira fase de desenvolvimento, ela está no pico do estirão, no pico do crescimento, tá? Claro que junto ela vai ter o surgimento dos pelos, né, na região pubiana, pelos axilares, o odor axilar característico do adulto. E na menina, essas características que a gente considera assim, não são do início de produção dos estrogênios, né, do estrogênio no ovário, envolve então o início da produção pela glândula suprarrenal, que é uma outra glândula do nosso corpo. Ela fica próxima ao rim, por isso que ela recebe esse nome suprarrenal, fica acima dos rins, e ela vai produzir os hormônios androgênios, que são hormônios ditos masculinos, mas a mulher também produz, né? E na mulher eles são esses hormônios que vão dar essas características do pelo, da acne, da oleosidade, né? Então todas essas são características do início da puberdade. O broto mamário, os pelos pubianos na menina, eles têm que aparecer depois dos 8 anos de idade. Que seria a puberdade dita normal. Normal. Depois dos 8 anos. Isso. Qualquer desses sinais que eu citei, mesmo que seja só uma aceleração do crescimento, ou só o broto mamário, ou só o pelo pubiano, qualquer uma dessas características que a família perceba, os pais percebam, ou o pediatra, antes dos 8 anos na menina, tem que ser investigado. Certo? No caso dos meninos, a idade é um pouquinho depois, seria uns 9 anos. Entendi. E no menino, o que a gente olha, né? Coisas que são parecidas, acne, oleosidade, os pelos pubianos, axilares, odor axilar, isso é semelhante. No menino vai chamar atenção no começo o aumento do volume testicular. Então, na região da bolsa escrotal, você vai notar no exame físico, a família vai notar que ocorre um aumento do volume dos testículos. Quer dizer, é mais visível até no caso das meninas que a gente não enxerga os ovários, né? E o menino ele vai passar um períodozinho de tempo nesse início de puberdade, com aumento do volume testicular. Depois ele acelera o crescimento, um pouquinho depois que a menina. Entendi. Então, por isso que as meninas costumam crescer antes, né? Elas entram em puberdade um pouquinho antes e elas fazem o estirão do crescimento um pouquinho antes dos meninos, certo? Mas a idade considerada normal, então, seria depois dos 8 para as meninas e depois dos 9 para os meninos. Isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.
Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre a puberdade precoce. Professora, no primeiro bloco a gente falou sobre essa questão da puberdade precoce, né? E no nosso intervalo você falou também dos pacientes, né, que chegam no seu consultório, no posto de saúde, né? E você falou uma coisa que me assustou muito, né? Sobre a questão da idade dessas crianças, né? Eu gostaria que você falasse e relatasse aqui o quanto que é importante o tratamento precoce, né? Quanto que esses pais notarem, né? Quem são essas crianças, né? E essas idades também. Certo. Bom, assim que os pais perceberem qualquer um daqueles sinais que nós comentamos no bloco anterior, eles têm que procurar ajuda médica. A gente poderia, quem estiver assistindo, né, nos assistindo agora, quais seriam repetir esses sinais, né, de puberdade precoce? Então, na menina, antes dos 8 anos, aparecimento de mama, aparecimento de pelos, mudança no padrão de crescimento, são as 3 principais características que vão alertar os pais. E nos meninos, o que muda é que, ao invés da mama, o aumento do volume testicular, aumento peniano, pilificação e também a aceleração do crescimento. E quanto antes a gente fizer o diagnóstico correto para indicar o bloqueio dessa puberdade para os casos em que ele é necessário, melhor é o resultado desse tratamento. Né? Então, e a gente sabe que as idades são muito variáveis. Quando a doença não tem uma explicação por que começou antes, que no caso das meninas geralmente acontece entre os 6 e 8 anos de idade, né? No menino entre os 7 e os 9, são casos que às vezes você não consegue encontrar um motivo pelo qual essa secreção hormonal se antecipou. Existe crianças com menos idade? Sim, os casos de crianças mais jovens, que pode aparecer tão cedo quanto 2, 3, 4 anos de idade. Porque aí entram outros diagnósticos, né, que a gente tem que pensar, como tumores do sistema nervoso central, que vão mimetizar uma puberdade, como se fosse uma puberdade, mas totalmente deslocado no tempo. E temos também situações de tumores de outros locais que vão produzir hormônios. Então, tumores no próprio testículo, nos ovários, tumores nas glândulas suprarrenais, mas que são condições mais raras. E existem também, ainda mais raramente, situações relacionadas a distúrbios genéticos, mutações genéticas em que você vai ter uma produção hormonal independente de haver qualquer estímulo. Como se a gônada produzisse, o testículo, o ovário produzissem hormônios, mas independente de haver um estímulo. São situações bem raras, mas que geralmente acontecem bem mais cedo. Então, quando o início do caractere sexual é muito precoce, né, a gente tem que, inclusive, investigar mais rápido, porque a chance de ter uma causa orgânica, um problema detectável é maior, acaba sendo maior. Crianças que, junto com isso, têm algum sinal assim, neurológico de ser dor de cabeça, muito importante, algum distúrbio na visão também, né? E existem alguns fatores de risco. Então, por exemplo, as meninas ou meninos também, que sofrem paralisia cerebral, algum tipo de situação que leva à falta de oxigenação, né, para o sistema nervoso central é um fator de risco. Criança que teve meningite ou encefalite já diagnosticadas é um fator de risco. O trauma craniano de maior impacto, não qualquer queda, né, que criança cai muito, mas um trauma de maior impacto é fator de risco também. Então são situações que a gente sempre, quando recebe a criança, a gente tenta investigar na história, né, porque de repente isso pode ser a explicação do porquê que esses hormônios começaram a ser secretados antes do tempo. Fora essa situação em que você acha uma explicação, boa parte dos casos você investiga e não acha uma razão, não acha um porquê. E a gente sabe que muitos desses casos são, na verdade, de transmissão genética. Então, quando você vai questionar na família, às vezes tem pessoas, outras pessoas da família mais velhas, primos mais velhos, tios, né, que também tiveram antecipação da puberdade. Tá? E isso está relacionado a uma causa genética, são mutações genéticas, porque, veja bem, a glândula que libera esses hormônios, ela está ali o tempo todo. Então, existe uma ativação para que ela comece a secretar hormônios. Então, quando você tem algum distúrbio desse freio que não deixa secretar e depois do estímulo, né, você acaba tendo uma liberação mais cedo. Tá? E, inclusive, foi uma pesquisadora brasileira
que ela se chama Ana Paula Abreu, ela descreveu uma mutação que explica casos familiares de puberdade precoce. Hoje, cerca de 30% dos casos familiares são por essa causa genética, que aí não envolve nada daquilo que conversamos anteriormente, né, relacionado ao ambiente, não, e também não envolveriam essas outras doenças, tumores, falta de oxigenação, nada disso. Mas são todas circunstâncias que a gente investiga na história sempre que a gente recebe uma criança, né, com essa queixa. E a gente tem recebido muitas crianças. Eu tenho um ambulatório que é um atendimento que é semanal com os alunos. Toda semana tem um caso, praticamente. Ou de mama precoce ou de pelo precoce. A gente sabe que os pelos que aparecem precocemente, eles têm também uma grande relação com a obesidade infantil, né, que hoje é epidêmica. A gente sabe que há um crescimento, né, é grande, né, o número de crianças obesas. Sim, né? É preocupante, né. E diabetes também está correlacionado com a obesidade, né, e assim a puberdade. Então, quer dizer, está tudo correlacionado, né. A obesidade, o diabetes, a puberdade precoce, né? Está tudo interligado. Essas crianças com obesidade, elas têm um risco maior de, então, desenvolver uma puberdade mais cedo. Elas têm um risco futuro maior de diabetes, né? A chamada síndrome metabólica e de ter a doença cardiovascular, infarto, tudo isso. Então, a gente sabe que são muitos fatores. E quando a gente recebe uma criança, no último ano nós recebemos cerca de 100 crianças que foram encaminhadas por essa queixa de antecipação puberal. Isso só aqui na clínica? Aqui no hospital, Eletro Bonini, isso. Isso só aqui? Isso só aqui, né? Isso só aqui. E, só que assim, Flávia, dessas 100 crianças, nós temos 20 com necessidade de bloqueio. Mas daí a importância de encontrar essas 20 e poder tratar adequadamente, né? Quer dizer, se eu deixo passar o tempo e se eu deixo para bloquear muito tarde, eu perco alguns benefícios do bloqueio. Então, uma vez que a criança chegou com antecipação puberal, basicamente o que a gente vai investigar? A gente vai investigar se o crescimento também está acelerado, a gente vai investigar a maturação óssea, porque às vezes a criança ela tem 8 anos de idade, mas ela já tem uma maturação óssea do esqueleto muito mais adiantada, às vezes de 10 anos. Tanto que um dos prejuízos importantes que a criança vai ter é a baixa estatura. Ela acelera o crescimento muito rápido e muito cedo, ela cresce muito antes dos seus pares, dos seus colegas, mas ela também termina muito antes. Entendi. Então, quando a gente compara para o que ela deveria ter de altura pelo padrão familiar, ela fica aquém, ela fica baixa. Então, a baixa estatura é um problema da puberdade precoce, né? Então, a gente investiga como é que está o crescimento, investiga a idade óssea, e a gente vai tentar achar de onde estão vindo esses hormônios. A gente faz uma investigação laboratorial, né, com dosagens hormonais, para definir se precisa ou não de um bloqueio. Para essa doença que ela é só uma antecipação, ela não envolve tumor, não envolve trauma, a gente vai basicamente bloquear essa secreção hormonal, tá? O tratamento ele é feito com uma droga que é injetável. Existe a possibilidade de fazer doses mensais, então isso hoje é um grande, assim, uma grande vantagem do tratamento. Você pode fazer uma dose por mês ou uma dose a cada 3 meses dessa medicação. É uma medicação de alto custo, mas que o SUS disponibiliza para todos os pacientes. Uma vez que eu comprovei que a criança precisa, né, eu faço uma solicitação e ela vai receber todo o tratamento via SUS. A droga é injetável, a gente vai usar pelo tempo necessário para considerar que a partir dali a criança já poderia entrar em puberdade, né? Até o momento que seria a puberdade normal, né? Isso, então ela vai tomar até o tempo, né? Isso, a gente tenta usar por uns 2 anos, a gente sabe que quanto antes começar o bloqueio, maiores são os benefícios, principalmente em relação à estatura, né? E existe uma grande preocupação também com o aspecto psicológico, porque essa criança, ela tem uma idade de 8 anos, mas ela tem um corpo de 10, 11. Ela fica totalmente sem lugar, né, entre as crianças da mesma idade. Na escola. Então, o impacto psicológico disso é muito grande. Quer dizer, uma menina que menstrue antes dos 9 anos ou antes dos 10 anos, a gente considera antes dos 10 cedo. Né? E a primeira menstruação precoce, que a gente chama a menarca, a primeira menstruação, ela tem alguns fatores de risco futuros. Por exemplo, a menina que menstrua muito cedo, ela tem uma chance maior, por exemplo, de ter câncer de mama no futuro. A puberdade precoce, por si só, aumenta o risco de obesidade no futuro,
da síndrome metabólica e, por consequência, do diabetes, da doença cardiovascular. De outras doenças que a gente já mencionou e que a gente fala tanto. Então, além desses aspectos orgânicos que são muito importantes, a questão da estatura, que é muito importante, a gente tem também que fazer essa adequação psicológica. A criança acaba sendo uma criança de maior risco para várias coisas, até para abuso, para gravidez precoce. Então, a gente tem que ajustar aquela secreção hormonal para a idade cronológica que ela tem. Né? Isso é feito pelo especialista, pelo endocrinologista pediátrico. Aqui em Ribeirão Preto nós temos 2 lugares que atendem esses casos, que é aqui no nosso serviço, no Hospital Eletro Bonini, e também no HC. Da USP. São só esses 2 locais? São esses 2 locais, né? E então, uma vez que o pediatra nos postos de saúde, nas unidades, diagnostica, isso no âmbito de SUS, né? Sim. Claro, a gente tem os pediatras endocrinologistas de particulares, né? Mas no âmbito de SUS as pessoas podem procurar os postos de saúde e eles serem encaminhados depois aqui no Hospital Eletro Bonini, aqui na UNAERP e pro HC. Sim. E aqui a gente tem toda a condição de fazer o diagnóstico, o tratamento e o segmento desses pacientes. E aí, no caso, doutora, bastaria então uma coisa simples, que os pais percebessem então em seus filhos, né, todo isso que nós falamos, né, que você falou desde o início do programa, né, essas características, né, nas crianças, tanto nos meninos quanto nas meninas, né, exatamente, que são essas características dessa precocidade no desenvolvimento de seus filhos, para que houvesse então esse bloqueio, né, para não desenvolvimento dessas doenças todas, né. Doutora, muito obrigada, né, por esses esclarecimentos. Foi um prazer, né, eu que agradeço a oportunidade. Aqui, né? E o Entre Aspas fica por aqui e até a próxima semana.